As exportações de milho no Brasil podem atingir o patamar de 35 milhões de toneladas na atual temporada. Os dados são da Agroconsult, mas André Pessoa, que é sócio-diretor da consultoria, alerta. Esse patamar só deve ser atingido com um dólar mais valorizado. Veja mais detalhes na entrevista. André, perspectiva de preços, de negociação, agora, já com a tendência de queda das commodities, como você vê daqui para frente soja e milho? Eu acho que daqui para frente tem um fato muito relevante que é o tamanho, a definição da safra americana, né? É uma safra com área plantada bem maior, alguma dificuldadezinha no clima quando comparado com os anos anteriores, os 3 últimos anos, mas não, nada que signifique já uma ameaça de quebra de safra, né? É simplesmente uma volta para o clima à normalidade, que nos últimos 3 anos foi excepcionalmente bom. Então, isso é o principal fator aí nos próximos meses, né, de definição do mercado internacional. Se a safra for dentro do esperado, que é uma safra com produção um pouquinho menor do que a do ano passado, a gente deve seguir com o preço no mercado internacional ao redor de 9 dólares e meio o bushel, né? E o que vai definir a rentabilidade dos produtores brasileiros que ainda não completaram a sua comercialização é mais o câmbio aqui dentro do que o preço internacional. A perspectiva para o câmbio é preocupante. Você, olhando para o futuro, vê tendência de continuidade dessa baixa do câmbio que tem ocorrido nos últimos dias? Difícil de dizer, né? Porque o câmbio está muito associado à incerteza, sobretudo política, que a gente tem hoje, está vivendo. A gente não sabe se vai dar continuidade às reformas com esse governo que está aí, ou se teremos um governo interino, né? Eleito indiretamente, no caso do impedimento do presidente Temer, que assumiria com a agenda das reformas se seria capaz de executá-las, né? E ainda tem um fato adicional, toda essa confusão política certamente vai antecipar a campanha eleitoral do ano que vem. Eu acho que no segundo semestre desse ano a gente já vai estar com os candidatos, alguns dos candidatos em cima do palanque, né? Isso pode trazer mais incerteza ainda sobre a continuidade da política econômica atual e qual o grau de intensidade e velocidade que nós faremos as reformas. Tudo isso vai para o câmbio, né? Então, assim, quanto mais incerteza, mais alto fica o câmbio, porque mais alto fica o risco país, né? Então é muito difícil a gente dizer o que vai acontecer com o câmbio, né? A minha expectativa é de que a gente vai ter um câmbio desvalorizado com o patamar atual, até um pouco maior do que esse patamar, até o final do ano, exatamente por causa da questão política. Vamos falar um pouco sobre milho. Uma super safra de milho, boa produção no Brasil, boa produção fora daqui. Milho vai perder preço daqui para frente? Depende também da safra americana um pouco, porque deve ser um pouco menor a safra lá esse ano. A gente acha que o preço internacional pode se aproximar de 4 dólares o bushel, e aí o câmbio outra vez passa a ser um definidor do preço aqui para o mercado interno brasileiro, né? A nossa expectativa é que, se houver um câmbio mais desvalorizado, isso acaba beneficiando um pouco os preços em reais. Agora, se a gente for ficar com a mesma taxa de câmbio, a safrona que vem aí, né, não é safrinha, deve conseguir pressionando os preços ao longo de todo o ano. A perspectiva para a cotação de milho em torno de até 4 dólares por bushel lá nos Estados Unidos, se tudo correr como caminha, tendência até de queda aqui para uma super safra, mas as exportações. Você comentava que podemos ultrapassar facilmente os 32 milhões de toneladas? Acho que nunca é fácil exportar mais 30 milhões de toneladas, mas a gente já tinha cerca de 20 milhões de toneladas comercializados antes do governo começar a intervir no mercado. E a intervenção do governo, ela vai dar conta de algo entre 8 e 10 milhões de toneladas, né, que também vão ser destinadas à exportação. Então, os 30 eu acho que a gente já chegou, né, tendo em vista o que já estava vendido, mas o que vai ser movimentado agora pela política agrícola. Se a gente tiver um pouquinho mais de câmbio, né, ao longo dos próximos meses, a gente acha que pode ter um volume ainda maior. Nosso número lá na Agroconsult é 32 milhões e meio de toneladas de exportação de milho para esta safra, que significa até o final de janeiro do próximo ano, né? Há quem diga no mercado que tem espaço para um pouco mais, né? Se o câmbio ajudar, a gente pode chegar aos 35, o que ajudaria muito a enxugar o mercado aqui, mas não ao ponto de gerar uma escassez, como foi o caso de 2015, que a gente bateu um recorde de exportação, mas ficou sem milho aqui. A gente poderia ir
para um volume acima de 30 milhões de toneladas esse ano, sem necessariamente ter que enfrentar a situação que foi enfrentada na virada de 2015 para 2016. Se a gente exportar 35 milhões de toneladas, ou os 32, que é o que a gente está esperando, nós vamos ainda assim virar o ano com um estoque muito grande de milho, porque a produção é muito grande, né? E não haveria nenhuma ameaça de desabastecimento no mercado brasileiro no primeiro semestre do ano que vem, né? Então, o mercado de milho, do ponto de vista de exportação, a gente está otimista sim. Se não batermos o recorde de exportação esse ano, nós vamos ter o segundo melhor ano em termos de exportação, só perdendo para 2015.